Promoção de saúde e qualidade de vida. Carga horária 60 horas aula. Professora pesquisadora Ariane Santos. Iremos tratar nessa aula da unidade 2, parte 2. Os conteúdos de prevenção do uso de drogas, imunização e vacinação, alimentação saudável. Iniciaremos com prevenção do uso de drogas. Atualmente, o consumo de drogas em massa tem dificultado a distinção entre o uso social, recreativo, controlado e o abuso ou dependência. Pouca ênfase é dada, por exemplo, ao consumo indiscriminado e à falta de controle efetivo da divulgação e venda das drogas que maiores danos causam à população, como as bebidas alcoólicas e o cigarro. Essas drogas são livremente vendidas no mercado. Existe uma propaganda em massa de bebida alcoólica, certo? As pessoas associam o consumo da bebida alcoólica somente aos acidentes de trânsito, mas as propagandas mostram o consumo de bebida alcoólica como sendo uma coisa boa, que faça bem para a saúde, certo? E que o único dano gerado por ela são os acidentes de trânsito. Então, basta não dirigir que o problema da bebida alcoólica está resolvido. Não é assim que funciona. O álcool pode causar dependência química, pode lesar órgãos vitais ao organismo, como fígado, rins, certo? Levar a problemas de hipertensão, certo? Então, pode desenvolver problemas sistêmicos no corpo. Não é somente o problema da direção e do álcool. O fumo também, apesar de não existir uma propaganda na televisão ou rádio, foi proibida a propaganda do fumo. No entanto, a comercialização dos cigarros é livre. Então, o cigarro tem um potencial carcinógeno muito grande, ou seja, uma capacidade de desenvolver câncer de boca, laringe, esôfago, pulmão, colo de útero, entre outros órgãos do corpo. Então, além de causar dependência, certo? Então, o uso dessas duas drogas também deve ser prevenido. O consumo abusivo de drogas é um problema de saúde pública e torna-se necessário uma ação preventiva para interferir neste processo. Então, de quem seria essa responsabilidade de prevenção? Seria da escola? Seria da comunidade? A escola é um local privilegiado para reflexões e formação de consciência. Papéis culturais, a transmissão do conhecimento. Papéis políticos, organização de grupos, favorecimento de resolução de conflitos sociais e psicológicos e o desenvolvimento de determinadas posturas éticas, sociais e políticas. No entanto, não somente a escola é responsável por essa prevenção do uso de drogas, a família também desempenha um papel importantíssimo. A atuação da escola como instituição educacional dirige-se ao conjunto de alunos promovendo a chamada prevenção universal. A prevenção primária, ou seja, antecipar-se à experimentação por meio de ações que tenham como objetivo evitar problemas decorrentes do uso de risco. Então, prevenção primária é, enfim, evitar o uso. Promover ações antes da experimentação das drogas, mostrando seus efeitos deletérios para que a população não venha a experimentar a droga. Então, essa prevenção primária é uma atitude que deve ser de responsabilidade da escola, dos gestores, certo? Quem são os gestores? São os prefeitos, são os governantes, certo?
nossos secretários de saúde vamos dizer assim, secretários de gestores e que podem desenvolver ações para a melhoria dessa prevenção. Então, seriam esses dois órgãos os responsáveis pela prevenção primária, somente escola e gestores, e os gestores são então os principais responsáveis, uma vez que as escolas só desenvolvem suas atividades por meio dos recursos promovidos pelos gestores? Seriam só essas duas entidades? A resposta é negativa. Não. A prevenção do uso de drogas é bem mais complexa. Os gestores ajudam, sim, dão meios para prevenir o uso de drogas, certo? A escola ajuda imensamente, sim, mas não podemos responsabilizar apenas a escola e os gestores pela prevenção do uso de drogas. A prevenção pode ser feita também pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde devem desenvolver palestras educativas, promover saúde para prevenir o uso de drogas. Família tem essencial importância com aconselhamento da prevenção do uso de drogas, certo? Apoio às dificuldades, melhoria da autoestima dos seus integrantes. E outro fator importante é a mídia, certo? A mídia deve enfatizar muito a prevenção do uso de drogas, certo? Pois a mídia tem a capacidade de ludibriar a cabeça de muitas pessoas, certo? Ou seja, tem a capacidade de interferir no pensamento das pessoas. Tem um grande poder disseminador, grande poder na sociedade atual. No entanto, não podemos atuar somente na prevenção. É preciso estar consciente de que existem aqueles que já apresentam problemas com o uso de droga. Eles já utilizam drogas. Para estes, podem ser planejadas ações de prevenção secundária, às vezes fora da sala de aula, procurando reverter o processo ou evitar que o uso se torne crônico, agrave seus danos e se transforme em dependência. Então, que postura adotar? A postura a ser adotada é uma postura baseada no diálogo, evitando o autoritarismo, a hipocrisia e a visão unilateral ou preconceituosa do consumo de drogas. Terá mais possibilidades de ser aceita e de levar as pessoas a refletirem sobre seus comportamentos. Além de aspectos intelectuais, informações, é necessário que se considere os aspectos de ordem afetiva. Uma metodologia ativa que ajude a lidar com frustrações e promova o desenvolvimento da autoestima, que ajude o jovem a decidir e aprenda a interagir com o grupo, são fatores que cooperam em um projeto de prevenção. Próximo assunto a ser abordado é imunização e vacinação. Imunização é a capacidade do organismo de reconhecer o agente causador da doença e produzir anticorpos a partir da doença adquirida ou por meio da vacinação, ficando protegido temporária e permanentemente. Essa imunização é dividida em imunização ativa e imunização passiva. A imunização ativa desenvolve uma proteção que é produzida pelo sistema imune da própria pessoa, geralmente é permanente. O próprio organismo reage e produz o anticorpo. Isso significa que o organismo está funcionando perfeitamente. Imunização passiva é a proteção transferida de uma pessoa para outra, ou seja, de um organismo para outro. A proteção é temporária por um tempo determinado. Este esquema mostra muito bem a diferença entre a imunidade ativa e passiva. A imunidade ativa ela pode ser natural e é desenvolvida com uma doença no organismo, por exemplo, uma pessoa desenvolve sarampo.
passa pela doença, então o vírus do sarampo entra em contato com o corpo da pessoa e o corpo desenvolve de forma ativa anticorpos contra aquele vírus. Então a pessoa se cura da doença. A partir de então, ela não pega mais essa doença. Por quê? Porque o organismo já tem anticorpos contra ela. Então, quando ela entrar em contato com o vírus do sarampo, ela não mais vai adquirir a doença porque os anticorpos presentes não deixarão isso acontecer. Já a imunidade ativa obtida de forma artificialmente, ela é por meio de vacina. A vacina contém micro-organismos que são responsáveis pela formação da doença, mas de forma inativa. Então, a pessoa não terá a doença, mas terá os micro-organismos que a produzem. Então, o que é que vai acontecer com o organismo? Ele vai produzir de forma ativa anticorpos contra esse micro-organismo. Então, quando esse micro-organismo atingir o corpo desta pessoa, ela entrar em contato com uma pessoa já contaminada com esse micro-organismo, ela não vai adquirir a doença porque ela já possui anticorpos contra elas, ok? Já na imunidade passiva, ela é pela transmissão de anticorpos para o corpo da pessoa. Ela não produz os anticorpos, ela já recebe os anticorpos prontos. Por isso que ela não, enfim, desenvolve uma imunidade duradoura. Então, a passiva pode ser também natural ou artificial. A natural, por meio por exemplo, transplacentária, quando a mãe é vacinada contra o tétano, previne o desenvolvimento de tétano neonatal no bebê. E a artificial, por meio de soro, certo? O produto de anticorpos. Então, se são anticorpos, eles já são colocados prontos no organismo de forma passiva, já para tratar a determinada contaminação com determinados antígenos. Então, vamos entender melhor essa imunização passiva. A natural é provocada por exemplo, anticorpos transplacentários, IgG, que a gente já viu que previne tétano neonatal. E os anticorpos do colostro, por exemplo, IgA, que vai promover toda uma proteção do bebê que não possui anticorpos próprios, certo? Para a proteção do seu organismo. Então, eles são transmitidos da mãe para o filho. Já a artificial é através da transferência também de anticorpos, certo? Por meio de soro. Por exemplo, quando uma pessoa é picada por uma cobra, ela vai no setor de saúde, em um local específico, para tomar o soro contra determinado veneno da determinada cobra, no soro antiofídico, certo? Então, ele vai servir de antídoto para aquele veneno. Se ela for picada por uma cobra de outra vez, ela vai ter que tomar outro soro, porque o organismo adquiriu essa imunidade de forma passiva. Então, ele não tem uma resistência natural, não é ativo, não é prolongado, então é só momentâneo, certo? Já a imunização ativa é gerada pelo próprio sistema imune do indivíduo. A imunidade e a memória são semelhantes à infecção, mas sem contrair a doença. A proteção é duradoura. Vacina é a preparação contendo micro-organismos vivos ou mortos, ou frações destes, possuidora de propriedades antigênicas. As vacinas são empregadas para produzir em um indivíduo atividade específica contra um micro-organismo. Aqui o calendário vacinal desde o nascimento, certo? E tem um calendário vacinal também do adolescente. Ao nascer, o bebê toma a BCG, que é contra formas graves de tuberculose, em dose única, e a vacina contra a hepatite B, primeira dose. Aos 2 meses, ele toma a vacina oral do rotavírus humano, primeira dose, vacina da poliomielite inativa, que agora é intramuscular, que é essa vacina contra a paralisia infantil, é intramuscular aos 2 e 4 meses, certo? Inativa primeira dose, e vacina pentavalente, que é contra difteria, tétano e pertusse, e contra hemófilos influenza tipo B e contra hepatite B, certo?
São 5 doenças que essa vacina protege. Toma a primeira dose aos 2 meses. Aos 2 meses também é dada a primeira dose da vacina pneumocócica 10. Aos 3 meses é dada a primeira dose da vacina meningocócica. 4 meses são a vacina oral rotavírus humano, segunda dose, vacina poliomielite inativa, segunda dose, inativada, segunda dose, vacina pentavalente, segunda dose, pneumocócica 10, segunda dose. Aos 5 meses é dada a vacinação da meningocócica C, segunda dose. Aos 6 meses, a vacina oral da poliomielite, agora mudou, poliomielite inativada, que é intramuscular, é só 2 e 4 meses. Aos 6 meses já é dado contra a paralisia infantil, que é a poliomielite, a oral, terceira dose. Vacina pentavalente, certo? Terceira dose. E vacina pneumocócica 10, terceira dose. Aos 9 meses é administrada a vacina contra a febre amarela, dose inicial. Essa febre amarela pode ser administrada aos 6 meses em regiões endêmicas, ou seja, em que tem o desenvolvimento de muitas pessoas com febre amarela, certo? Aos 12 meses é administrada a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. O Ministério da Saúde recentemente publicou que irá lançar a tetraviral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é a catapora. Aos 12 meses, vacina pneumocócica 10, reforço. 15 meses, vacina oral poliomielite, reforço. É importante frisar que todos os reforços de poliomielite e todas as campanhas de paralisia infantil, a vacina é oral. Tríplice bacteriana, DTP. Meningocócica C, reforço. Aos 4 anos, tem o segundo reforço da tríplice bacteriana, DTP, e da tríplice viral, a segunda dose. Aos 10 anos, tem uma vacina contra a febre amarela de reforço, certo? E na primeira consulta do adolescente, na primeira visita, aos 11 anos, ele toma vacina contra hepatite B, contra difteria e tétano, DT, contra febre amarela e contra sarampo. E a cachumba e rubéola, que é a SRC, sarampo, cachumba e rubéola, certo? Então, a primeira consulta ele toma todas essas vacinas. 1 mês após a primeira dose de hepatite B, ele toma a segunda dose de hepatite B. 6 meses após a primeira dose de hepatite B, ele toma a terceira dose de hepatite B. 2 meses após a primeira dose de DT, ele toma a segunda dose de DT. E 4 meses após a primeira dose de DT, ele toma a terceira dose de DT. A cada 10 anos, por toda a vida, também precisa tomar a vacina contra a febre amarela, contra difteria e tétano, que é a DT, a cada 10 anos. No entanto, essa vacina aqui, DT contra o tétano, esse intervalo de 10 anos não deve ser respeitado se as pessoas engravidarem. Se engravidarem, esse intervalo baixa para 5 anos, certo? Então, se engravidar, deve tomar um reforço de DT com 5 anos. Se acontecer um acidente com, por exemplo, ferimentos profundos, esse intervalo também cai para 5 anos. Alimentação saudável. A alimentação saudável pode ser definida como dieta composta de proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcio e outros minerais, como também rica em vitaminas. Para isto, necessitamos de uma dieta variada que tenha todos os tipos de alimentos sem abusos e também sem privações. Nas últimas décadas, mudanças econômicas, sociais e demográficas decorrentes da modernização e urbanização provocaram alterações no estilo de vida da população e, em particular, dos hábitos alimentares. O padrão alimentar da população foi alterado gradativamente com incremento de alimentos altamente calóricos, ricos em açúcar, gordura saturada e gordura trans, e com quantidades reduzidas de carboidratos complexos e fibras. Uma discussão que deve ser criada quando se fala em alimentação saudável é a questão da fome e da desnutrição, que ainda é muito frequente, certo, na sociedade.
existe ainda pessoas que morrem de fome. A incidência de desnutrição ainda é alta, certo? Então, se as pessoas não têm uma alimentação adequada, rica em nutrientes, para manter a física corporal, o que acontece? As gorduras presentes no corpo são, então, utilizadas para a produção de energia. Por isso que os indivíduos ficam assim, caquéticos, emagrecidos, certo? Então, outra questão da alimentação a ser tratada é a amamentação. Para que ocorra uma boa amamentação, é preciso uma alimentação saudável da mãe. O bebê até os 6 meses, certo? Deve ser mantido em aleitamento materno exclusivo, certo? Sem a adição nem de água à sua dieta até os 6 meses de idade. Então, a mãe precisa de uma alimentação rica em nutrientes, certo? De uma alimentação rica em água, para que mantenha uma boa hidratação e para que, através da sua alimentação, da sua nutrição, ela consiga nutrir bem o seu bebê. Nesse caso aqui, se ela não tem uma boa nutrição, consequentemente, o bebê também não a terá. Em contrapartida a esse problema tão grave da fome, existe outro problema, certo? Também de grande gravidade, certo? Mas que de certa forma é o oposto da desnutrição, que seria a obesidade. Atualmente, com a elevada opção de alimentos não saudáveis, ricos em gorduras, certo? Saturadas, rico em açúcares, certo? Alimentos não saudáveis, frituras, que contribuem para o desenvolvimento da obesidade. Obesidade essa que pode levar a problemas sérios, a problemas cardíacos, a problemas relacionados a acidentes vasculares cerebrais, certo? A diabetes, a hipertensão, ok? Então, são dois problemas seríssimos relacionados à má alimentação, certo? Então, o que seria preciso para manter uma alimentação saudável? Faça pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras, como parte das refeições, e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas. Consuma diariamente leite, derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retire as gorduras aparentes das carnes e a pele das aves antes da preparação. Fique atento aos rótulos dos alimentos e escolha aqueles com menores quantidades de gorduras trans. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas. Diminua a quantidade de sal na comida. Evite consumir alimentos industrializados com muito sal. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. E, enfim, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Obrigada.